Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana Fiorilo e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês tudo sobre a minha organização na faculdade. Bom, foi meu primeiro ano de faculdade e eu acredito que eu me organizei muito bem, mas eu tô tentando aprimorar cada vez mais pra ficar cada vez mais fácil de adaptar todos os compromissos, aulas, atividades. Bom, primeiramente, eu sempre fui uma pessoa que usou fichário, eu sempre gostei de fichário. E esse ano eu tinha ganho alguns cadernos no começo do ano. E eu falei, não vou deixar esses cadernos aqui, né? Vou usar. São esses cadernos de 10 matérias, ele tem 200 folhas, a gente durou pra absolutamente o ano inteiro, ou seja, durou pra 2 semestres, um caderno de 10 matérias. Pra mim foi muito bom. Porém, uma coisa que eu mudei logo no finzinho do semestre e eu vou continuar utilizando. A princípio, o que eu fazia? Eu separava cada matéria pelas próprias separações de matéria que vem no caderno, assim. E eu separava cada coisa para uma matéria. Porém, o que começou a acontecer? Começou a acontecer de matérias que eu usava muito começarem a alcançar as outras matérias. E aí o que eu tinha que fazer? Pegar outra matéria lá no fim do caderno para colocar essa matéria daqui que encontrava com outras matérias e acabava ficando uma bagunça. O que eu comecei a fazer no final do semestre? Aqui eu tinha anotado uma coisa, na página seguinte eu começava outra matéria, eu só colocava o post-it sempre pra eu saber. E a cada vez que acabava a folha, eu guardava ela nos meus plásticos de cada matéria. Meio que adaptei como se fosse um fichário, que você vai usando as folhas, depois você só muda elas de lugar. Muito importante também de você fazer. Separar por matéria, por semestre, pra sempre que você em algum momento da vida precisar daquela matéria, você saber onde encontrar ela facilmente, não deixar tudo misturado. Então, eu não sei se ficou confuso, mas foi assim que eu fiz. Eu fui colocando os marcadores de página e colocando as folhas e escrevendo as matérias de cada aula numa folha seguida da outra mesmo. Depois eu só ia tirando e organizando no saquinho de cada matéria. Eu fiz isso porque minha cabeça estava ficando muito bugada de abrir na matéria e aí eu tinha que tirar folha do final de uma matéria para colocar na outra que acabou. Então eu falei, não, vou fazer desse jeito que ficou melhor. E bom, como eu fiz essa organização em pastas? Aqui, primeiramente, por exemplo, eu tenho matérias que são a mesma matéria para mais de um semestre. Então, por exemplo, biofísica. Biofísica era base para fisiologia. Aí o que eu fiz? No mesmo saquinho eu coloquei biofísica e fisiologia. E aí eu separo, como é o mesmo conteúdo, só que mais aprimorado de acordo com cada semestre, pra mim é a mesma matéria. Vai estar tudo dessa matéria, tudo que eu precisar desse assunto vai estar aqui. Porém, eu separo por semestre nesses clipes, assim, mas pode ser clipes normal também. Então, por exemplo, aqui é biofísica. Tudo que tá atrás daqui, aqui é fisiologia. E aí fica mais fácil de eu me organizar. E eu fui fazendo assim com todas as matérias. Cada matéria tem o seu saquinho. E matérias que são relacionadas também eu deixei juntas, por exemplo, imunologia e microbiologia. Eu deixei elas juntas. E como eu organizo? Bom, eu tenho essas pastas aqui sanfonadas. Bom, na primeira divisória, eu tenho aqui para cursos e palestras. Essa é a minha primeira parte. Bom, na segunda divisória, eu tenho 2 saquinhos. O primeiro, aulas práticas. Então, tudo de aulas práticas eu tenho aqui. De todas as matérias, tudo que eu precisar de aulas práticas eu venho aqui. Nesse saquinho. Nessa mesma divisória, eu coloco todas as minhas listas. E cada matéria tá separada aqui por... Cada matéria tá separada por um clips. E todas as listas que eu precisar estão aqui, independente do semestre. Na próxima divisória, eu coloco todas as matérias do semestre. Então, todas tem um saquinho para cada matéria ou matérias relacionadas, todas juntas. Então, o primeiro semestre estava tudo aqui, o segundo semestre eu vou colocar tudo aqui e assim por diante, e vai caber a matéria da faculdade inteira dentro dessa pasta. Com relação às atividades, eu gosto de sempre fazer em folha solta. Então, eu uso as minhas folhas de fichário para fazer as minhas listas de exercício. Bom, o quanto eu usei em um ano, eu fazia muita lista, gente. E no começo, eu fazia todas as listas à mão. Eu sempre penso que a gente escrevendo, a gente aprende mais. Só que no segundo semestre, começou a acumular muita lista. Começou a ser muita coisa e eu comecei a fazer tudo digitado. O digitado é um pouco perigoso, porque você pode perder nas pastas do computador e tal. Mas como era muita coisa, eu só tava dando conta de fazer digitado mesmo. Prova também, algumas provas eu fazia escrita, algumas provas eu fazia digitado mesmo por conta desse excesso de coisas para escrever e o pouco tempo para conseguir me organizar.
No primeiro semestre, como era tudo mais tranquilo, eu fazia tudo escrito e se eu tivesse tempo, eu continuaria fazendo todas as listas escritas, porque é melhor para você se organizar e encontrar depois. Mas como vocês podem ver, eu sempre vejo pelas coresinhas, sabe? Eu utilizei cerca de 100 folhas só em lista de exercício. Então, se você quiser se preparar aí para suas futuras listas, tenha pelo menos 100 folhas por ano, tá? Essas folhinhas aqui de fichário é legal porque você vê pela matériazinha aqui, pela cor, né? Então, pelo menos 100 folhas em um ano é suficiente para você fazer listas, tá? Com relação à minha organização de atividades, trabalhos, apresentações e provas, eu tenho sempre o meu bloquinho, todas as datas de prova, P1, P2, a matéria que é do lado e a data. E trabalhos que eu tinha que apresentar. Tudo que eu tenho de lista de exercícios, tudo que eu tenho de roteiro, estudo dirigido, aula atrasada que eu tenho para assistir, todas as atividades que eu tenho eu coloco aqui, independente da data que eu tenho para entregar. Mas eu sempre coloco qual é a atividade, a data, sempre. E na minha agenda eu faço o controle semanal mesmo. Fazia o meu controle diário, ó, terça, quarta, quinta, sexta, e eu programava tudo que eu queria fazer, eu colocava os compromissos que eu tinha. Então, por exemplo, reunião da liga acadêmica, colocava o horário da reunião no dia certo e tal. Porém, não era sempre que eu conseguia dar conta de tudo, e uma coisa que eu sempre fiz era o meu código de cores para eu entender. Eu sempre grifo o que eu já terminei e coloco um certinho do lado. Mas vocês vão ver que tem dias que ficou pendente algumas coisas. Eu ia grifando de rosa, porque tudo que estava grifado de rosa eu sabia que eu tinha que passar pro dia seguinte, porque eu não consegui terminar no anterior. Outra forma que eu sempre usei para me organizar foram os calendários do próprio celular. Eu coloco os eventos, palestras que eu tenho, porque eu acabava sempre esquecendo e perdendo. Além disso, se você prefere alguma coisa mais digital, os blocos de notas do próprio celular são ótimos para você também marcar o que está feito, o que precisa ser feito.